Boa noite, meus amigos, companheiros, irmãos de Ideal Espírita. Estamos começando a nossa transmissão dessa noite e como ainda faltam 4 minutos, nós vamos deixar uma música ambiente e às 19h15 nós vamos dar início, ok? Boa noite, Mauri. Os companheiros já estão entrando aí com a gente. É um prazer, uma honra estar com vocês de novo. Boa noite, queridos amigos, irmãos átimos. Estamos aqui, daqui a 2 minutos nós vamos dar início, ok? Enquanto isso, vamos curtindo aí a música de Tim Vanessa, tá bom? Boa noite, Rogéria. Já vamos dar início. Daqui a 1 minutinho, tá bom? Vamos só aguardar a música aqui chegar ao fim e a gente vai dar início, ok? Boa noite, Sandra. Oi, Marise, estamos juntos, né? Mais uma vez, né, meu amigo? Uma alegria muito grande. Nós vamos dar início aqui, deixa eu parar a música. Muito bem. Bom,
chegou a nossa hora. Agora, oficialmente, boa noite aos nossos companheiros do irmão Átimos, do GECAL, de Itaipuaçu, de toda a região, que estão nos dando o prazer, a alegria, a honra de nos acompanhar esta noite. Para dar início, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz. Hoje, por conta da concorrência familiar, a minha filha não vai poder estar colaborando aqui conosco, já que ela também está no anexo aqui da casa, no outro cômodo, com um trabalho semelhante a este. Então, nós vamos continuar aqui, vamos ler então a página Afirmação e Ação. Isso está no Evangelho de João, no seu capítulo 4, verso 34. Diz ele: Disse-lhes Jesus: A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. E aí vamos aos comentários de Emmanuel. Diz ele: Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças interiores e inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósito a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Olha que chamada de atenção, né? Um verdadeiro puxão de orelhas para nós que nos dizemos ser trabalhadores do Cristo. Vamos fazer a nossa prece, companheiros. Aqui evocamos nesse momento as forças do bem, em nome de Jesus, em nome do nosso Pai que é Deus de misericórdia, de amor e de justiça. Que esta hora aqui reunidos, Senhor, possamos ser envolvidos com a sua paz, com os bons pensamentos, com as boas inspirações, para que o objetivo aqui que nos trouxe possa ser alcançado. Esparja, Senhor Jesus, as suas santas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que de alguma forma estão passando pelos testemunhos da dor e da enfermidade. E assim, Senhor, pedindo a sua permissão, vamos dar início ao nosso encontro desta noite. Que assim seja, com a graça de Deus. Bom, já temos várias pessoas conectadas conosco. Quero uma vez mais dizer da nossa alegria enorme de poder estar em contato com todos vocês novamente e ter essa honra de estar tantos companheiros, amigos do movimento espírita e nos acompanhando. Bom, nós vamos oferecer na noite de hoje um estudo em torno de um tema
que é pouco explorado, pouco estudado, pelo menos no universo das nossas experiências. Pode ser que na região de Maricá e adjacências haja o costume de buscar esse tipo de tema como forma de não só nos esclarecer, mas de, sobretudo, de orientar com qualidade, com eficiência as nossas atividades espíritas. Já que toda palestra, todo estudo, todo encontro visa exatamente nos esclarecer e nos orientar para as atividades que a gente venha a se envolver. Então, o nosso tema hoje é mediunidade e animismo. Bom, já vou fazer aqui um jabazinho, né? Eu sei que está ao contrário aí, né? Porque a câmera aqui está ao inverso, mas esse livro aqui nós escrevemos durante a pandemia, levamos um ano para escrever essa obra, Médium Espírita, Compromisso e Responsabilidade. E no capítulo 11 desta obra, nós fizemos uma análise desse tema, sobre o animismo, ok? Então, de imediato, nós queríamos dizer que às vezes, encontramos pessoas que vinculam ao animismo a questão do dolo, né? Do engano, daquelas pessoas que usam, né, de alguma forma para enganar as pessoas. Quero de pronto dizer que animismo não tem absolutamente nada a ver com isso e muito menos com dolo eventual que pudesse existir na questão anímica. Bom, então logo para colocar como ponto de partida para o nosso estudo, eu quero dizer que a diferença básica que existe entre um fenômeno mediúnico e um fenômeno anímico é que no fenômeno mediúnico há uma intervenção espiritual, há uma ação espiritual que se manifesta através do instrumento mediúnico, que somos nós, os médiuns, né? Aqueles que trazem em si uma característica específica que lhe coloca em condição direta nesse intercâmbio, dentro das suas percepções, né? De, em algum grau, perceber o mundo espiritual ou uma entidade espiritual. Isso é um fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico, o termo anímico é um derivado da palavra ânima, que é um termo latim que significa alma. Então, animismo tem a ver com a alma do médium. Então, os fenômenos que nós vamos estar tratando aqui no campo do animismo são fenômenos, são intervenções que o médium oferece no momento da sua atividade. Bom, então, concluindo, mediunismo são práticas empíricas da mediunidade. Empíricas quer dizer experiência, observações. Então, mediunismo são práticas empíricas, ou seja, práticas e observações e experimentações de caráter mediúnico. E o animismo são práticas empíricas da alma. Bom, sempre que nós nos reportamos sobre esse tema, as pessoas ligam à primeira questão. E muitos param apenas nessa primeira questão, que são as comunicações anímicas, né? Aquelas comunicações produzidas pela própria alma do médium. Mas animismo é muito, mas é muito mais do que apenas este fato, não é? Bom, neste livro que nós lançamos, Médium Espírita, como o primeiro, Espiritismo Olhar Crítico, nós tratamos de questões técnicas das atividades que nós analisamos, mas, sobretudo, a questão moral, a questão comportamental, que forçosamente está presente
presente com a figura humana, a figura do médium. Então, nós vamos estar aqui apontando alguns aspectos técnicos, não todos, porque o tempo não nos permitirá, mas particularmente a questão do compromisso, da responsabilidade anímica do médium. Então vamos a isso. Quando falamos de tema animismo, há 3 aspectos que nós precisamos abordar. 3 aspectos. O primeiro é exatamente o que nós fizemos referência agora. São as manifestações anímicas. Nós vamos poder falar um pouco ainda sobre isso. O segundo aspecto importante dessa questão anímica é a contribuição do médium no processo mediúnico. E aí sim, tem muito a ver com responsabilidade, com qualidade, com comprometimento, que a gente vai tentar trazer nesse espaço de tempo alguns aspectos importantes. E por fim, o terceiro e último aspecto que nós vamos tentar considerar nesse tema são os registros anímicos decorrentes por ocasião da emancipação da alma. Né? Esse tema está tratado lá no Livro dos Espíritos, um capítulo enorme, e nós vamos fazer algumas citações, se o tempo nos permitir. Bom, então, vamos ao primeiro aspecto, manifestações anímicas. Bom, o que é, de fato, uma manifestação anímica? São aflorações de fatos, experiências vividas pelo médium em encarnações passadas e que estão arquivadas em níveis mais profundos da nossa consciência. Nós sabemos que a nossa consciência ela é organizada em, vamos dizer assim, os mais tradicionais em 3 níveis. Hoje sabemos que tem um outro nível já identificado e estudado. Mas são 3 níveis, né? A consciência de relação, a subconsciência, que é um nível abaixo desse nível de relação, que é o que nós estamos usando nesse momento, né? Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou pensando está sendo registrado nesse nível de relação aqui, da minha consciência. Eu estou produzindo esse conteúdo exatamente nesta relação de estudos que estamos fazendo. E há um terceiro nível mais profundo, que é um chamado inconsciente. Tem o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Bom, hoje os estudiosos dos nossos dias já falam do superconsciente, que é uma parte da nossa consciência voltada ao transcendente, né? À espiritualidade, né? São novos conceitos. Mas, tratando do caso específico das manifestações anímicas, são aflorações que emergem de um nível abaixo desse nosso consciente, dessa relação que estamos aqui tratando, que é no subconsciente. O subconsciente guarda fatos, experiências relevantes das encarnações mais recentes, passadas, obviamente. Né? E, por alguma razão, e a gente vai ver alguns casos por que isso emerge, isso aflora para o nosso consciente, e a gente vai ver como é que isso se dá. Bom, primeira questão, nessas comunicações chamadas anímicas, como eu disse inicialmente, não há dolo, não há intenção do médium em enganar os seus pares, os seus companheiros de atividade mediúnica. Né? Eu posso dizer, sem nenhuma dúvida, que o médium não tem nem consciência de que aquilo está ocorrendo daquela forma. Ele acredita de que aquela manifestação que ele apresenta revestida, né, de uma personagem que ele mesmo viveu, mas ele acredita que é um espírito que está se comunicando. Né? Porque quando emerge esses fatos, ele vem com aquele personagem
que aquele espírito se revestiu naquela oportunidade. Então traz características, traz todas as vivências relacionadas àquele fato, né? Então o médium, ele não tem consciência do que está se passando com ele, né? Bom, então não há dolo, ok? Essas manifestações, elas são naturais. Não tem nada de mistério nisso. Elas podem ocorrer de forma espontânea durante a fase experimental. Aliás, eu já posso antecipar uma informação de que essas manifestações anímicas, elas são mais características, elas surgem naquela fase de adestramento mediúnico inicial, né? Quando as pessoas, após terem sido, eu coloco todas essas fases nesse livro, né? Que é a fase da observação, do convite, do preparo, dos estudos, para só depois entrar na parte da experimentação. Então, considerando que esses companheiros que foram levados, que estão iniciando o processo do adestramento mediúnico, tenham passado pelas fases preliminares, em que lhe qualificarão minimamente para habilitando a essa fase experimental. Então, em alguns, isso não acontece com todos, né? Em alguns companheiros, essas manifestações anímicas ocorrem nesse período inicial, né? Pode ser, como disse, espontânea, mas podem ser estimuladas ou provocadas. Não pelo médium, não pela equipe dirigente do trabalho encarnado, não. Provocado pelo próprio mentor espiritual, seja do trabalho mediúnico ou mesmo o mentor do próprio médium. Vamos analisar o seguinte. Quando o médium senta-se pela primeira vez numa mesa mediúnica para a sua prática, para a sua experimentação, né? E ele recebe uma comunicação mediúnica, ou seja, onde há uma entidade espiritual presente, ele interage diretamente, recebe o magnetismo do espírito, né? Ele recebe toda essa carga fluídica, né? Porque há um contato. Para que haja manifestação, há um contato perispiritual da entidade comunicante com o perispírito do médium. Então, há uma certa, através desse contato, uma certa repercussão fluídica no campo perispiritual do médium. Então, alguns têm dificuldade inicialmente com isso. E o mentor do médium, ele já conhece o seu tutelado. Então usa, algumas vezes, de forma intencional, estimula, através de processos psíquicos, essa afloração para que o médium, nesta fase inicial, através das manifestações anímicas, onde não há um componente fluídico, magnético, externo, ele está lidando apenas consigo mesmo, e aí ele, sem ter essa intercorrência de energias destoantes das dele, ele passa a dar essa comunicação com certa, vamos dizer assim, naturalidade. E com o passar de alguns tempos, que esse tempo é curto, essa fase anímica deve ser curta, ele vai adquirindo confiança para mudar as manifestações anímicas para as manifestações mediúnicas. Então pode ocorrer sim como um estímulo do próprio mentor fazendo com isso aconteça. Mas como eu disse, pode ser espontânea, né? Mas quando acontecem essas manifestações anímicas espontaneamente, qual o objetivo? Por que acontece? Bom, a primeira questão importante a saber que o médium é uma criatura como qualquer outra, necessitada de assistência, né? De consolo, de tratamento. E o fato de ele trazer o objetivo dessas manifestações espontâneas, anímicas,
ela tem por objetivo um objetivo terapêutico, de cuidar de possíveis traumas, né? Conflitos psicológicos, como a culpa, o medo, que teve origem em vivências outras e que hoje essas vivências estão interferindo de uma forma ou outra na sua atividade, no seu dia a dia ou na sua própria vida. Então, essas manifestações espontâneas vêm exatamente no sentido desse médium, desse companheiro, poder também ser cuidado. Não é? Então, tudo tem um objetivo para que essas questões ocorram. Não é? Bom, mas há uma questão importante que nós precisamos aqui colocar. Primeira questão, essas manifestações anímicas, primeiro, são difíceis de serem identificadas. Eu posso lhes garantir, companheiros, que muitas dessas manifestações anímicas não são identificadas pelo médium, pela equipe mediúnica, pelo dialogador, que as pessoas chamam ainda de doutrinador. Eu confesso que não aplico mais esse termo nas minhas falas, né? Porque hoje, doutrinar é impor doutrina. Então, me parece que é mais adequado o esclarecedor, né? O dialogador, que é uma conversa fraterna ali que a gente faz com o espírito, não é isso? Bom, então, muitas das vezes, o dirigente da reunião, o dirigente encarnado, né, não percebe. Não percebe. É importante que dentro da organização do trabalho mediúnico haja um tempo para as avaliações. E eu dedico também um capítulo inteiro sobre a importância das avaliações do trabalho. Aquela avaliação final, né, de cada reunião, que é muito sucinta, muito direta, e que se atém tão somente aos fatos ocorridos naquele dia, naquele momento, mas aquelas reuniões de forma mais ampliadas, numa periodicidade talvez de 2, 3 meses, não sei, e onde a gente possa avaliar com mais tempo a atividade de forma individual dos componentes da reunião. Então é nesse momento da avaliação final é que nós temos que estar muito atento, né? Então, para que a gente chegue à conclusão que um médium está dando uma comunicação anímica, então nós precisamos bem observar as características, a similaridade das comunicações daquele médium, que tendem a ser muito parecidas. E é perfeitamente natural, né? Então, naquele momento inicial, talvez 2, 3 reuniões ocorrendo, não se faz necessário intervir diretamente, não, mas pelo menos identificar que existe a possibilidade, né? Porque no momento em que aquelas comunicações anímicas se estendem mais do que o necessário, há que ter uma conversa fraterna com esse médium para saber o que está ocorrendo, né? E saber orientá-lo para que ele possa vencer essa etapa e adentrar na fase produtiva, mediúnica dele, ok? Bom, outra questão importante, quando identificamos que aquele médium está trazendo comunicações anímicas, tanto o dirigente da reunião quanto o esclarecedor vai ter que cumprir o rito que cumpriria com uma comunicação mediúnica. Vai atender, vai assistir o companheiro, vai fazer o encaminhamento, né? Como qualquer outra comunicação mediúnica. Porque o médium está ali exatamente para dar curso a uma solução de um problema que ele trouxe de uma vivência anterior. Então ele vai ser cuidado, ele vai ser orientado, e isso tende naturalmente a vencer durante um tempo. E aí na fase de transição, isso é facilmente percebível quando nós estamos atentos. Quando o dirigente está atento. Às vezes até o dirigente é falho nesse caso, mas um outro colaborador,
um médium, um outro da equipe, ou até mesmo o esclarecedor, percebe e conversa lá com o dirigente da reunião. Olha, me parece que está ocorrendo isso, e ele vai passar a ficar atento e vai chegar à mesma conclusão pela natureza das comunicações. Bom, então, passado um tempo, não há uma regra absoluta. Isso varia de médium a médium, mas não me parece que um mês, 2 meses, no máximo 3 meses, isso ocorrendo, passando isso, acho que já temos um problema, precisamos investir. Mas a não ser assim, o que acontece é que em algumas reuniões iniciais, isso vai migrando. Ou seja, vamos imaginar como exemplo, tá? Apenas para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que são várias, né? Que bom. E a Maristela já está presente, olha só que beleza. Vamos por hipótese, um determinado médium dá 4 comunicações numa reunião de desenvolvimento, como se diz, né? De educação de médios, como queira chamar. Eu prefiro de educação de médios, porque o desenvolvimento mediúnico é decorrência da educação do médium. Então, eu acho mais apropriado chamar reunião de educação de médios. Bom, tudo bem, mas isso sou eu. Não tenho nenhum problema com quem pense diferente. Bom, se ele dá 4 comunicações anímicas numa reunião, que é bastante, depois de poucas reuniões à frente, a gente pode observar, na análise que vamos fazendo, acompanhando, que ele vai começar a 50%. 2 comunicações anímicas e 2 comunicações mediúnicas. Depois 3 por 1, e assim, daqui a pouco, as comunicações anímicas deixam de ser necessárias e simplesmente deixam de ocorrer, e esse médium, ele se fixa de forma agora definitiva nessa atividade mediúnica. Ok? Então é uma transição. Então, quando nós falamos de animismo, a primeira questão que nós levantamos e ouvimos muito é com relação a esse primeiro aspecto, ou seja, as manifestações anímicas. Bom, eu quero crer que fiquem muitas perguntas, viu? Fiquem muitas dúvidas, porque eu falava mais cedo, quando me comuniquei com a Maristela, que esse é um assunto tão profundo, tão extenso, que caberia mesmo um seminário. Porque quando tudo que nós estamos falando está nesse capítulo do livro. Mas no livro nós falamos muito mais coisas do que apenas o que o tempo nos permitirá. Então vamos seguir. O segundo aspecto, e me parece que este é o de maior relevância nesse tema, porque, como disse, o Espiritismo veio com uma proposta pedagógica, educativa, né? Então, todas as nossas, quem nos conhece, que já leu, teve a oportunidade de ler o nosso primeiro livro, e esse segundo vai na mesma linha, nós pautamos muito esse comprometimento, esta relação de responsabilidade que todo aquele que opta se tornar um colaborador na casa espírita precisa estar revestido desse compromisso e dessa responsabilidade, que passa essencialmente por uma qualificação, né? Porque o Espiritismo já viveu várias fases, né? E há uma fase que perdura e tem que perdurar sempre, que é a fase da boa vontade, porque não podemos impor absolutamente nada a ninguém. Mas a boa vontade é o princípio do bom fazer, do bom realizar em qualquer atividade humana. Você tem que ter a alegria de poder você realizar aquela atividade. Agora, a fase apenas da boa vontade já passou, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma fase do Espiritismo em que a qualidade, a eficácia, a eficiência, os resultados que nós estamos buscando precisam ser muito bem trabalhados anteriormente, projetados, a gente buscar em cada etapa dessa qualificação o melhor possível. Então essa
contribuição anímica do médium, me parece que é o aspecto de maior fundamentação desse termo. Porque vamos ver. A contribuição anímica do médium começa exatamente no primeiro contato quando o espírito se manifesta, que é chamado o choque anímico. Meus irmãos, tem um livro de Ivone Pereira do Amaral que fala sobre suicidas, né? E lá, dentro das informações que o espírito traz, ele vai contar-nos vários casos de que alguns espíritos que retornaram ao plano espiritual após buscar a porta larga do suicídio, eles estão em tamanha dementação em face do sentimento de culpa, e uma série de coisas que acontecem, processo psicológico, né? Que ele perde a capacidade mental de organizar o seu perispírito. E aí o que ocorre? Esses companheiros são levados a determinados grupos, mas não antes de passar por uma análise da equipe espiritual, para saber se aquele grupo, se aquele médium tem condições de oferecer com qualidade o seu magnetismo para auxiliar aquele companheiro. E aí é chamado choque anímico. Então essa qualidade, que na verdade são fluidos, né, materializados, que nós vamos oferecer para esses espíritos nessa condição, ele precisa receber para de pouco em pouco ele se reajustando a sua mente e o seu perispírito. Então, olha só, o primeiro que atende o espírito é o próprio médium. Então, é a parte que o médium oferece de si diretamente. Porque perispírito, ele flui a energia de um lado para o outro. Né? Então, é de muita responsabilidade isso. A qualidade dos nossos fluidos, do nosso magnetismo, do nosso fluido vital que nós vamos estar oferecendo. Isso aí é uma contribuição indispensável. Eu posso lhes garantir, companheiros, que não existe nenhum fenômeno mediúnico sem o componente anímico. Isso não é possível. Alguns poderiam imaginar que as comunicações mecânicas, né, aquelas que praticamente nem existem mais, né, não existem mais, né? Hoje os espíritos trabalham com médium, ou pretendem, escolhem os médios aqueles de forma mais consciente, que estão sabendo o que estão fazendo. Mas vamos ainda, mesmo nesses casos mecânicos, né, o médium está contribuindo fluidicamente, energeticamente, magneticamente naquele processo. O espírito sozinho não produz nada no mundo material, somente através de médiuns. Então não há possibilidade de existir um fenômeno mediúnico sem a contribuição anímica, sem a contribuição do médium, ok? Bom, e no momento em que há esse contato, esse choque fluídico, né, choque anímico, como as pessoas dizem, afirmam, e é verdade, há um fluxo de energias que sai do médium em direção ao espírito, ou seja, para o seu perispírito, né? Porque nós estamos falando de matéria, né? Nesse momento nós estamos falando de energia, de matéria. E essa matéria, esse fluido, essa energia que flui na direção do espírito, ele vai carreado não só com o magnetismo, mas com as qualidades ou a falta delas do médium. Então, o médium tem responsabilidade, a sua amorosidade, a sua fraternidade, o seu diálogo mental. Olha que contribuição anímica fantástica, gente. Eu tenho experiências de 20 anos dirigindo reuniões mediúnicas. Quantas vezes, por exemplo, olha só esse fato, hein? Muitas pessoas que trabalham em reunião mediúnica já devem ter vivido isso. Quando há uma manifestação mediúnica, quando o esclarecedor se dirige para atender o espírito necessitado,
ele às vezes pode incorrer num erro. E incorrendo num diagnóstico errado, ele pode fazer um encaminhamento mais equivocado ainda. Porque nós somos humanos, gente. Né? Nós estamos o tempo todo desenvolvendo novas possibilidades. Isso é perfeitamente possível, até mesmo com aqueles dialogadores mais experientes. Pode ocorrer. E aí o que ocorre? Já tive testemunhos de médiuns que percebendo, olha o médium consciente, ó, percebendo o equívoco daquele dialogador, ele mentalmente conversou com o espírito, fazendo a orientação correta. Então esse diálogo mental é fantástico. Então não vamos botar na conta só do dialogador, não. Nós temos responsabilidade, nós temos condições, né, através do nosso pensamento, de vibrar, de conversar com ele mentalmente. Para que, agora sim, depois, na avaliação da tarefa, aquele médium vai expor de forma fraterna, no sentido de colaborar para que aquele esclarecedor possa melhor ficar atento numa outra oportunidade, ok? Bom, outra questão que é uma contribuição anímica fantástica é o controle e a sustentação durante o transe mediúnico. Olha só, hein? Vou repetir. Controle e sustentação. Porque algumas pessoas, e isso aqui também nós tratamos nesta obra, a gente é muito comum a gente ouvir em nosso meio termos, por exemplo, dar passividade. Alguns interpretam que dar passividade é deixar o espírito fazer o que ele quiser. Agora vamos imaginar, como exemplo, em tese, uma manifestação numa reunião de desobsessão em que o espírito que vai se comunicar ali é um adversário, é um inimigo de um outro médium que está sentado na mesma mesa do médium que é o portador daquela comunicação. Se não houver um controle, o que pode acontecer? O espírito, através do médium, agrediu o outro. Isso pode acontecer? Isso já aconteceu? Não tenho dúvidas. Aliás, o próprio Divaldo, numa das suas conferências, contou um caso desse. Que o espírito estava em um andar diferente, existia uma reunião mediúnica ocorrendo num andar, e o obsessor se manifestou e era inimigo. Ele quis agredir um outro companheiro que estava no andar de cima, e o médium foi lá e agrediu o cara. Ah, a culpa foi do espírito. Não bota a culpa no espírito, não. Isso é responsabilidade do médium. Então, o médium tem essa contribuição anímica de forma consciente. Ele, com esse compromisso, essa responsabilidade é dele, primeiramente, depois da equipe, né? Porque é um ser coletivo, segundo Allan Kardec. Mas o primeiro responsável a exercer esse controle, primeiro, é o médium. Né? Então, isso faz parte da contribuição anímica do processo. Né? Esse controle também passa, evidentemente, pela seleção de vocábulos. Um espírito que quer escrever, quer falar um palavrão, uma palavra obscena, o médium vai fazer o quê? Ele vai fazer esse filtro, vai fazer esse controle e vai usar um vocábulo mais apropriado ao caso. Né? Então o médium que está falando, quem falou palavrão não fui eu, foi um espírito. Não. Agora, evidentemente, se o espírito ele vai se usar das tendências, vai se aproveitar das tendências morais. Agora, se eu sou um médium e no meu dia a dia eu falo palavrão à torta direita, cada 10 palavras eu falo 20 palavrões, qual a autoridade, qual é a capacidade que eu terei de conter um desejo dessa natureza? Nenhuma. Isso de igual forma, a gente fala do preparo durante o dia, do dia da reunião mediúnica, que é a responsabilidade do médium. O dirigente da casa espírita, o presidente, o dirigente doutrinário, o coordenador do trabalho, ele não tem poder de polícia, de ficar pagiando os seus trabalhadores, onde é que está, fazendo o quê. Não, isso é responsabilidade de cada um.
É por isso que nós temos que estudar, estarmos preparados, e nessa fase preparatória, todos esses aspectos precisam ser elencados, mostrados, a importância disso, né? Então, por isso que eu sou amado por uns e odiado por outros. Porque eu tive um caso de uma casa espírita, no meu primeiro livro, de uma determinada região, que não me permitiu fazer o lançamento do meu livro lá. Mas porque antes eles me solicitaram o livro para fazer uma análise. Eu falei, perfeitamente. Dei o livro na mão da dirigente. A dirigente ficou lá 15 dias, né? E eu cobrei, falei, e aí, leu o livro? Ah, li. Quando é que nós podemos fazer o lançamento? Ah, não será possível. Aí depois eu estive com ela e quis saber por quê. Ah, não, que você está jogando muito pesado nesse livro. Porque aqui nós temos médios que fumam, que bebem, sabe? Eu falei, mas está tudo errado. Por isso que nós temos que falar. Então as pessoas preferem a omissão, o silêncio ao enfrentamento. Então nós não estamos aqui com meias palavras. Nós temos que ser direto nessa questão. E onde houver erro, nós temos sim, de forma fraterna, amiga, mas buscar reconduzir essas pessoas para um caminho, para um compromisso mais em de acordo com a proposta espírita. Então, Jesus falou sobre vigilância e oração. Então, quando falamos da responsabilidade do médium, nós estamos falando da vida moral do médium, dos seus pensamentos, do que ele sente e faz de si mesmo. Não tem como fugir a isso. Então, quando falamos de animismo, forçosamente nós temos que buscar os aspectos morais. Porque são os aspectos morais, ou a falta desses, que irão qualificar ou não a minha contribuição anímica nesse processo da reunião mediúnica. Então, durante o dia, e aí estamos falando durante o dia da reunião, viu? Porque algumas pessoas chegam ao absurdo de achar que aqueles 15 minutos antes que se pede para chegar no dia da reunião são suficientes para ele se despir de toda aquela contaminação do seu dia, dos impropérios que produziu, das palavras chulas, da cervejinha que ele tomou no almoço, dos cigarros que ele fumou durante todo o dia. Ele acha que esses 15 minutos é suficiente. Nós estamos nos enganando, companheiros. Isso não existe. Ah, mas o espiritismo... Eu já ouvi isso, aliás, é o que eu mais ouço, viu? Nós somos imperfeitos. Eu ouço isso toda hora. Mas todos nós sabemos. Mas sabe qual é a missão de estarmos aqui? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Para atingirmos a perfeição. Então a reforma íntima, a reforma moral tão estudada, tão ensinada na doutrina espírita, no Evangelho do Cristo, é exatamente para que a gente possa adquirir uma certa consciência de nós mesmos. E apesar de eu poder fazer qualquer coisa, essas coisas passam a não ser mais conveniente. Como diz Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E a gente tem visto certas práticas convenientes, convivendo com essas coisas. Então esse dia, já que nós sabemos que nós temos dificuldades enormes de manter a concentração, né, a vigilância, mas sobretudo neste dia, companheiros. O dia do trabalho, da reunião mediúnica, que de um modo geral é sempre à noite, né, porque nós temos atividades profissionais. Eu não, que já estou aposentado, mas vocês aí tem muito que dar conta ainda, né? Então, a gente precisa estar mais atento, né? Então nós temos, por exemplo, uma questão importante que ocorre na questão anímica do médium. Aí é com ele que acontece. E nós tivemos a oportunidade de escrever isso também no primeiro livro, quando falamos da equipe mediúnica. Médios há que são mais sensitivos. Médios há que são escolhidos após passarem por uma análise da equipe espiritual, os dirigentes do trabalho, aqueles que projetam a atividade da noite, e as pessoas acham que
a gente vai sentar lá e os espíritos vão vir, ó, esse aqui está livre, entra nesse, vai naquele. Não é assim não. Não é nada ao acaso não. Tudo passa por um planejamento, por uma análise, para que haja execução. Uma organização enorme é feita para que aquele espírito possa se manifestar através de você, através de mim. Ainda que numa situação adversa, os espíritos podem se movimentar e vai criar um problema muito sério para eles, viu? Para, na falta de um médium, se não houver outro jeito, dar uma manifestação através de outro. Então, gente, vocês não imaginam o trabalho que é uma mudança de última hora de uma comunicação que deveria ser feita através de A, que tenha que ser feita através de B. E vocês não imaginam o sufoco que é, o trabalho que dá. Porque tem compensação fluídica, vibracional. Cada médium vibra num diapasão, numa faixa etária, numa escala. Então não é assim não. Então o médium tem que estar muito atento. Então, às vezes, em decorrência de uma necessidade mais assim importante, os espíritos já começam a trabalhar assim de forma anterior, buscando uma proximidade com aquele médium que vai ser o trabalhador que vai assistir aquele espírito. E às vezes você está em casa, você está na atividade profissional, você está em qualquer lugar e os espíritos estão trabalhando. Já estão começando a trabalhar essa aproximação perispiritual. Né? Porque, como disse, a comunicação mediúnica se dá em contato perispírito com perispírito. E cada perispírito tem uma vibração, tem uma densidade, né? Que é outra questão que a gente em outro momento pode conversar. E não é assim, então precisa adequar. Então, durante o nosso dia, eles podem já estar trabalhando isso. E no momento em que isso esteja se dando, você pode sentir de forma anímica, ou seja, material, essa aproximação. Aí você pode sentir dor de cabeça, você pode sentir náuseas, você pode sentir tristeza, euforia. E aí você analisa, poxa, qual a razão de eu estar triste hoje? Não tem nenhuma razão, acordei bem. Por isso a importância da gente se vigiar, se conhecer. Lembra Santo Agostinho? Questão 919 do Livro dos Espíritos? Autoconhecimento. Leiam as obras de Joana de Ângeles, que pauta isso em várias obras. A importância da gente saber o que é nosso e o que não é. E aí sabe o que acontece? Em alguns casos, o médium deixa de comparecer à reunião mediúnica porque está se achando doente com algum problema, está sentindo dor de cabeça, está sentindo náusea, tontura. Mas aquilo não é seu, meu irmão. Quantas vezes tivemos provas disso? De médiuns que identificaram esse processo acontecendo em sua casa, no trabalho, porque tem a percepção, não só energeticamente falando, mas, por exemplo, tem a evidência, que é o último aspecto, se o tempo nos permitir. Eu acho que não vai dar. Né? Então, companheiros, esse médium, depois de enfrentar essas intercorrências, vamos assim dizer, no seu dia, ao se apresentar na reunião mediúnica, aquilo se dilui, é canalizado no processo do trabalho, e após ele assistir aquele espírito, com as suas contribuições anímicas, mentais, energéticas, de amorosidade, o espírito é assistido, é encaminhado e ele sai da reunião perfeitamente sóbrio, equilibrado, saudável, sem nenhum problema. Então nós precisamos saber que essas contribuições anímicas podem ocorrer, inclusive, fora da sala mediúnica, não é? Bom, nós temos aqui ainda, são 8h05, eu acredito que a gente tenha mais 10 minutos. Então nós vamos tentar fazer uma viagemzinha rápida no último aspecto que nós apresentamos no início, que é o aspecto que está relacionado à emancipação da alma, que são fenômenos anímicos, né?
que está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8. E lá Allan Kardec elenca uma série de situações que ocorrem com os médiuns, com as pessoas, né? Ele fala, tudo isso aqui, que eu vou apenas falar, porque não vai dar para comentar, evidentemente, são fenômenos anímicos, não tem nada a ver com mediúnico. Então, Allan Kardec coloca lá, sonho e sonho, no capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Sono e sonhos, transmissão de pensamentos, letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase, dupla vista, desdobramento, bicorporeidade, clarividência, clareaudiência. Gente, olha só, tudo isso são fenômenos anímicos, ou seja, fenômenos produzidos pela alma do próprio médium, pelo processo de emancipação da alma, que é um estado que vai do simples ao complexo, a depender da liberdade, essa liberdade relativa que o espírito goza, ainda estando encarnado, mas que ele, ao se desdobrar, ao se emancipar do corpo físico, ele vai vivenciar certas experiências, né? Então, mas para complicar, o que acontece? No Livro dos Médiuns, no capítulo 14 e 15, Allan Kardec nos apresenta várias qualidades de médiuns, com características específicas de cada uma delas. E ele vai, entre outras, elencar o seguinte: médiuns videntes, audientes, sonambúlicos e de pressentimentos, alguns. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Eu acabei de falar que vidência, sonambulismo são tudo fenômenos anímicos. Como é que Allan Kardec apresenta uma qualidade de médiuns sonambúlicos, videntes? Vamos tentar rapidamente aqui lançar uma luz nessa dúvida, porque já estamos aí quase que por finalizar o nosso tempo. Há uma diferença básica, fantástica. Neste livro também de Ivone Pereira do Amaral, tem lá fatos narrados por ela que a gente compreende o que eu vou dizer aqui. Ok? Vamos assim. Então, por exemplo, eu estou em casa, vou me recolher para dormir e me desdobro conscientemente, né? Eu me emancipo. Aliás, foi esse fenômeno que me trouxe para o Espiritismo. Convivi com ele a minha vida inteira, até chegar no Espiritismo. Quando aqui cheguei, nunca mais ocorreu. Mas eu me via em pé, com o meu corpo e o outro corpo na cama. Hoje eu sei que o que eu estava era com o corpo perispiritual, o corpo espiritual. E ali era o corpo físico, né? Então convivi com isso a vida inteira. Bom, se nesse momento, de forma consciente, eu saio da minha casa, vou lá na casa da Marisa. A Marisa está nos acompanhando aí. A dona Júlia, a Ide, está todo mundo me acompanhando. Aí eu vou na casa de vocês, desdobrado, em espírito. Aí eu vou lá e chego na casa da dona Júlia. Dona Júlia está sentada no sofá da sua casa, lendo um livro. Eu vou lá, assisto aquilo, não faço nada e volto para minha casa. No dia seguinte, eu busco a dona Júlia. Falo, dona Júlia, estive na sua casa ontem. Ah, que isso? Foi mesmo? Foi. Eu fui numa hora tal, a senhora estava sentada na sua sala, lendo um livro tal. Ela, meu Deus, é isso mesmo. Gente, isso é tão normal. Às vezes as pessoas, nossa, que maravilha, isso é fantástico, isso é impossível. Perfeitamente normal. Fenômeno anímico. Agora, quando é que esse fenômeno que foi, vamos dizer assim, uma dupla vista, né? Considerado uma dupla vista porque eu fui lá e voltei, pode ser um fenômeno mediúnico. Vamos buscar aqui o mesmo exemplo porque o tempo está acabando. Fui lá na casa da dona Júlia. Em espírito, desdobrado. Consciente. Estava lá a dona Júlia, lendo o seu livro da sua sala, mas identifiquei que no canto oposto da sua sala tinha um espírito lá, sentadinho numa cadeira, acompanhando a leitura da dona Júlia.
E aí eu, curioso, né? Espírito é curioso, quer saber das coisas, né? Aí eu me dirijo a esse espírito e pergunto: quem é você? O que faz aqui? Esse espírito vai dizer: não, eu sou um familiar dela, que tenho muita saudade dela, queria deixar uma mensagem para ela. É possível você passar para mim? Eu digo sim. Aí ele me passa uma informação. Bom, tudo bem. Recebi a informação, voltei para minha casa. No dia seguinte, Dona Júlia, estive na sua casa. A senhora estava sentada na sua sala, lendo o seu livro, e teve um espírito que eu identifiquei. Ele se diz chamar fulano, disse que era seu familiar X e mandou lhe trazer esta informação. Aí passou a ser mediúnico. Perceberam a diferença? No primeiro caso, a primeira visita, eu não vi espírito nenhum. Só fui lá e voltei, anímico. Na segunda, eu vi um espírito, conversei com ele, ele me deu informações. Se tornou mediúnico. Então, médiuns videntes são comuns em nossas reuniões mediúnicas. E, em alguns casos, de forma puramente anímica. Por exemplo, você tem lá um médium de apoio na sua reunião mediúnica. É difícil ter trabalhador para ficar lá sentado, né? Que é um trabalho difícil de sustentação. Difícil, hein? Poucos conseguem ser um bom sustentador de reunião mediúnica. Mas ele está ali. E ele tem o dom da vidência. Ele vê os espíritos. Ele vê o ambiente espiritual. Isso é anímico, é dele, da alma, né? É uma dupla vista, como queiram chamar. Bom, clarividência, não sei, pode ser. E aí, ele, durante o transcurso da reunião, ele apenas observa o que se dá no campo espiritual. Ele vê maqueiro, vê enfermeiro, médico, vindo para lá, para cá, pessoas sendo socorridas. Ele vê toda essa movimentação. Ao término da reunião mediúnica, na avaliação, ele conta o fato. Olha, eu estava aqui e eu vi o fulano sendo atendido. Ele viu tudo isso aí. Puramente anímico. É uma manifestação anímica. Como exemplo, para encerrar, que o nosso tempo já chegou. Esse mesmo médium, vendo tudo que ocorre no campo astral, e um espírito, determinado espírito, observando que ele era capaz de identificá-lo, se dirige a ele. E ali eles conversam, não verbalizando, mas o espírito conversa com ele, passa informação. Neste momento, houve uma intercessão espiritual, que ele intermediou. Então, ao final, quando houver a avaliação do trabalho, ele vai fazer a mesma narrativa, a sua observação no campo astral, mas com um adicionante, que é um determinado espírito se dirigiu a ele e contou fatos, seja da estrutura do trabalho, não importa o que, bastou que houvesse uma comunicação com ele e ele trouxe, aí se tornou mediúnico. Aí ele se tornou um médium vidente, um médium de dupla vista. Meus amigos, o nosso tempo chegou. Esse tema é muito importante, companheiros. Eu convido as pessoas que possam se aprofundar mais, né? Nesse livro que nós lançamos, alguns companheiros que estão nos acompanhando já adquiriram, e eu espero mais rapidamente, quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais, de fazer o lançamento oficial, né, nas casas espíritas, que eu dedico, tem muito mais coisas que nós colocamos nessa obra em relação a esse tema, mas obviamente que existem muitos outros materiais, muito até mais importantes do que o nosso, e que nos servem para orientar as nossas atividades. Meus amigos, nós agradecemos mais uma vez o irmão Átmos, a Maristela, a Marise, que hoje ficou na responsabilidade de conduzir a nossa atividade, a todos os colaboradores, a todas as pessoas que nos acompanharam esta noite. Eu desejo muita paz, muita saúde e que a gente possa, nesse momento agora, finalizar o nosso trabalho, esse encontro, deixando aqui o nosso abraço a cada coração amigo que esteve conosco e encerrar com a nossa prece. Tá ok? Numa outra oportunidade que a gente tenha de forma presencial, se houver
alguma questão a mais sobre esse tema que a gente possa trazer como contribuição, nós ficaremos à disposição. E assim, Senhor Jesus, amigos benfeitores, que nos deram apoio, trouxeram inspiração, para que a gente tratasse de assunto tão importante para o trabalhador mediúnico, mas, sobretudo, para todos nós espíritas que precisamos buscar o conhecimento como forma de libertação, Senhor. Nós agradecemos e pedimos ainda que as tuas santas bênçãos, Senhor, que as bênçãos do nosso Pai, possa abençoar a todos nós, a todas as famílias aqui representadas, mas também, Senhor, que estenda a sua mão dadivosa, o seu coração generoso por toda a humanidade, neste momento grave de testemunho dessa enfermidade tão cruel que está no nosso meio, Senhor. E assim, com a sua permissão, com as suas santas bênçãos, Senhor, nós aqui nos despedimos, desejando uma vez mais muita paz a todos. Um beijo em cada coração e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.